A Petrobras está fazendo 70 anos, com muita inovação e tecnologia. E produzindo hoje com energia para construir o amanhã. Porque quando a nossa energia vai para o seu dia a dia, pensar no futuro vira compromisso. Inovando com produtos mais sustentáveis e ajudando a cuidar das florestas, abrindo novas fronteiras para uma transição energética justa. Com respeito às pessoas e ao planeta. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. Existe um ditado que diz: se quer ir longe, vá acompanhado. Então vamos juntos, engenheiros, agrônomos, profissionais de geociência e tecnólogos. Juntos para a terra dos ritmos, dos sabores e da alegria. Bem-vindos a Salvador, a casa da Soiá em 2024. E nada combina mais com a área tecnológica do que estar na terra de um povo que é pioneiro em tudo que faz e que continua a inovar diante de todas as mudanças do mundo. Aqui, os novos horizontes da nossa profissão vão estar em pauta e você está convidado a se tornar um dos agentes da mudança. Quando transformamos a educação, a tecnologia e a inovação, criamos um futuro sustentável. Participe da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. Tem na Caixa Vem muitas vantagens, facilidades. Traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa Vem crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem, vem. Tem na Caixa Vem. Já sabe, né? Tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Mac Show e ao painel Inteligência Artificial aplicada à manutenção e corrosão industrial. A Mac Show, Feira da Inovação Industrial e a AS Oil and Gas Energy são realizadas pela Milanese e Milanese do Grupo Verona Fieri, com a promoção do Sindifer, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Materiais Elétricos do Estado do Espírito Santo, e do CIDMEC, Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, entidades de classe que congregam as principais empresas do setor da indústria de base do Estado do Espírito Santo. Agradecemos nossos patrocinadores e parceiros apoiadores pela realização dessa 17ª edição da Mac Show e da 12ª edição da AS Oil and Gas Energy, consolidando-se como eventos de destaque nos setores metal mecânico, petróleo, gás e energia. Essas feiras com alcance nacional têm um crescimento contínuo, reforçando sua posição no mercado, distintas por serem espaços dedicados à inovação tecnológica e networking, atraindo os principais investidores, fornecedores e compradores do país, sendo reconhecidas pela mídia especializada como uma das 5 feiras industriais mais importantes do Brasil. Sob o tema Conectar, Inovar e Transformar, estão sendo realizadas nesta edição 12 painéis temáticos e 49 palestras. A área total da feira, a área expositiva, atingiu 20 mil metros quadrados, representando um aumento de 10% em comparação com a edição anterior, contando com a participação de mais de 330 marcas expositoras. Considerando os investimentos previstos no Brasil de mais de 970 bilhões e no Espírito Santo de 105 bilhões no período de 2024 a 2028, a realização da 17ª edição da Mac Show e a 12ª edição da AS Oil and Gas Energy se revela fundamental para impulsionar o desenvolvimento tecnológico dos fornecedores, ampliar a visibilidade das oportunidades e seus meios de absorção, promover o relacionamento entre fornecedores e compradores e divulgar as competências. Esses eventos
desempenham um papel importante, proporcionando um ambiente propício para o intercâmbio de conhecimentos, estimulando o avanço tecnológico, alinhando-se às demandas e oportunidades de negócios. Teremos agora o painel Inteligência Artificial aplicada à manutenção e corrosão industrial, cujo objetivo é explorar o uso de tecnologias além da inteligência artificial na manutenção e prevenção da corrosão industrial, destacando casos de sucesso e melhores práticas. E para alcançarmos esse objetivo, teremos aqui as posições das empresas ArcelorMittal, TuNeuron, Plural Engenharia e Traction. Ao final, será promovido um debate entre os palestrantes. Para iniciarmos o nosso painel, tenho a honra de convidar para que venha compor aqui à frente a senhora Carla Paitel-Miller, ela que é coordenadora na Vale, respondendo pelo escopo de integridade estrutural e investimentos correntes. A Carla é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Engenharia de Estruturas pela Escola de Engenharia de São Carlos, com especialização em Engenharia Portuária pela Federal do Rio de Janeiro e sólidos conhecimentos e materiais cimentícios. Possui ampla vivência na área portuária, com ênfase em manutenção de estruturas, engenharia diagnóstica e recuperação estrutural, além de projetos brownfield de estruturas portuárias. Também trabalhou e contribuiu com processos de pintura industrial e tratamento anticorrosivo, e ela, então, mediará o painel desta noite. Peço permissão a Carla para já convidar aqui a compor conosco à frente os nossos painelistas, apresentando-os. O senhor Ricardo Pimenta. Por favor, Ricardo. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela UFES, mestre em Controle e Automação pelo IFES, pós-graduado em Engenharia de Confiabilidade pela Universidade Técnica Federal do Paraná, atua como especialista de confiabilidade e gestão de ativos na ArcelorMittal há 5 anos, trabalhando em frentes de inovação e digitalização dos processos. Também convido o senhor Gabriel Coimbra Carvalho. Possui 10 anos de experiência em manutenção industrial, especialista em automação industrial, mestre em administração de empresas e cofundador e CEO da startup TuNeuron, que desenvolveu o Ultronline, tecnologia revolucionária baseada em inteligência artificial para a manutenção preditiva industrial. Ainda convido o senhor Vander Vieira, que é doutorando em Engenharia, Ciência dos Materiais, mestre em Engenharia Mecânica, especialista em soldagem e corrosão, engenheiro mecânico com experiência nas áreas materiais, atua como especialista em engenharia mecânica na ArcelorMittal Tubarão, professor universitário e coordenador dos comitês de corrosão e manutenção do Sindifer, do Espírito Santo. E ainda estará conosco nesse painel o senhor Pedro Piovesan, engenheiro industrial com mais de 12 anos de vivência na indústria, conhecimento dos setores metal mecânico, plástico, siderúrgico, hidráulico e da indústria 4.0. Atualmente diretor de engenharia de aplicações e sócio da Traction. Agradecemos a todos os senhores que aceitaram o convite e dividirem conosco sua experiência com o tema. E Carla, a partir de agora, a mediação é sua. Muito obrigado. Obrigada. Bom, novamente, né, boa noite a todos. Espero que a gente tenha aqui um momento muito rico de aprendizagem, né? Estamos aqui no meio de feras, né, do mercado. Acho que vai ser um momento muito bacana para a gente aprender um pouquinho mais sobre inteligência artificial, que é algo que veio para ficar, né? Novas tecnologias no campo da inspeção, da manutenção, do diagnóstico, da confiabilidade de ativos, né? Tanto no viés de integridade estrutural, que é mais com o que eu trabalho, mas também outras disciplinas, né? Então, a gente tem aqui representados setores, fornecedores, né, que oferecem soluções muito interessantes de equipamentos e softwares, né, específicos para lidar com esse assunto. Temos também aqui consultores, né, o professor aqui consultor, especialista na área, né, para trazer também mais dados aqui de inovação para a gente, né? E temos também o nosso colega aqui da Arcelor, que vai trazer um case, né, de aplicação já. Então, sem mais delongas, né, vou dar início aqui ao painel, convidando para a nossa primeira palestra, né, do Ricardo, da ArcelorMittal.
Obrigado, Carla. Boa noite, pessoal. Vocês escutam bem aí? Tudo jóia, show de bola. Vão acordar aí que tem o pessoal já meio dormindo. Bom, prazer enorme estar aqui hoje, tá? A ideia hoje é falar um pouquinho aqui da Celó e mostrar uma solução que a gente implementou, que a gente tem funcionando hoje e trazer alguns casos aí de sucesso que a gente conseguiu ali de evitar perdas em equipamentos críticos que a gente tem hoje, tá? Então vamos lá. Acho que o pessoal já me apresentou, né? Eu trabalho na Celó há 5 anos ali como especialista em confiabilidade e atuo muito em frentes de digitalização de soluções que a gente, de demandas que a gente tem dentro da empresa, né? E aí só para passar um pouquinho, falar um pouquinho da Celó e depois a gente entra aqui no estudo de caso. Não sei se tem algum atleticano aí. Hoje, para vocês terem ideia, aí, ó, a Arena do Galo ali é feita com aço ArcelorMittal. A gente tem aço aí em vários monumentos aí. A terceira ponte, não sei se alguém já atravessou ela ali de bicicleta. É uma solução da ArcelorMittal ali. Então, muito bacana. Estamos em todo canto aí do mundo. Falando um pouquinho da empresa, a empresa é líder no mercado global, né? A gente está aí com operações em mais de 19 países, mais de 160 mil empregados, né? E aí quando a gente vem aqui para a América Latina, mais de 30 unidades produtivas aqui no Brasil. E aí separando aí em 2 segmentos, né? A gente tem o segmento de longos, segmento de planos. Eu hoje estou dentro do segmento de planos, onde a gente produz placas e bobinas. E aí reduzindo aí o contexto, né, para não ficar muito amplo, a gente tem aí 4 grandes plantas aqui no Brasil, sendo Tubarão a maior. Eu acho que todo mundo já viu ali Tubarão, né? E um negócio muito legal, o nosso propósito, né, que a gente fala aí de fazer aço inteligente para as pessoas e o planeta. Então, com essa frase aí, direciona muitas das ações que a gente tem hoje dentro da empresa. E aqui só uma visão aí de produtos, utilizando nossos produtos, né? Tem várias áreas aí industriais e domésticas, então acho que todo mundo já teve contato com aço, está no nosso dia a dia direto. E aí, reduzindo aí, trazendo aqui para a visão de Tubarão, né? Em Tubarão a gente tem um programa chamado Programa 5 Estrelas, ele está operando aí há 10 anos, fizemos 10 anos esse ano, e ele é um programa que como se fosse um PDCA, né, para a gente estar sempre tendo uma melhoria contínua nesse contexto de confiabilidade, para que a gente consiga ali sustentar a estratégia do negócio, né? Então, tudo que a gente tem feito em todo esse ciclo de vida do ativo, né, que é aquela mandala ali, o objetivo é ter estabilidade operacional para que a gente mantenha a estratégia do negócio, atenda a estratégia do negócio. E aí, dentro do programa 5 Estrelas, surgiu já há 5 anos, né, a gente faz 5 anos esse ano, o nosso centro de monitoramento de ativos, que é chamado de CGCA. Tem até um vídeo aqui que mostra um panorama, né, como é que é lá. Mas basicamente é um centro que tem o objetivo de monitorar os ativos críticos da usina de forma centralizada e suportar as áreas produtivas, né? Nós temos várias áreas produtivas dentro da planta e a ideia é que a gente suporte esse time trazendo diagnóstico de ativos, né? Gerenciando todos os alarmes que a gente tem nos mais diversos sistemas de condição de ativos, tá? Então, e aqui são alguns números, né? Hoje a gente já cobre 3 plantas do grupo. A recém-planta que entrou no grupo, a P100, que é lá em Fortaleza, também vai ter um centro desse, então a gente já entende que é algo consagrado e é o caminho para se seguir, tá? E aí, vou entrar no contexto aí do trabalho, né? Onde a inteligência artificial vai entrar e por que a gente foi atrás dela, né? Hoje, quando a gente tem muitos ativos lá, e aqui é um exemplo muito legal, aquela imagem ali, aquele vídeo, é um motor nosso lá no LTQ, a gente colocou uma câmera lá dentro, uma câmera termográfica, que mostra ele girando ali, para um lado, para o outro, acelera, desacelera. Isso é para mostrar como a gente tem vários ativos que trabalham em vários modos de operação diferentes. Então, por exemplo, você pegar um motor desse, tem hora que ele está laminando uma chapa grossa, uma chapa fina, tem hora que ele para, acelera, freia. Então, isso tudo dificulta você avaliar se o estresse que está tendo ali no equipamento é um problema ou é só uma questão de contexto onde ele está operando, né? E aí, quando você olha esses gráficos aqui, isso aqui é a velocidade ali do motor, né? Subindo, descendo. Então, isso tudo dificulta você avaliar como que está a condição desse ativo. E aí, quem já trabalhou aí com
a análise desses ativos normalmente é essa tristeza aqui, aquele gráfico, milhares de informações, e aí, por onde que eu começo, né? O que está acontecendo com o ativo? Então, a ideia foi buscar soluções de AI que consigam reduzir esse monte de informação e trazer indicadores ali fácil de você identificar se seu equipamento está piorando ou não, até para comparar com outros equipamentos, né? Qual que eu atuo primeiro? Então, essa foi a ideia. E aí aqui traz uma visão muito legal da ferramenta, da abordagem que a gente teve, que a gente utilizou a parte de detecção de anomalias, né? Onde você treina um modelo mostrando quais são o modo de operação normal do equipamento, né? Qual que é a referência de normalidade dele. E aí, em cima dos novos dados que vão chegando, o modelo identifica ali, ó, você está tendo uma anomalia e são essas variáveis aqui que estão contribuindo mais para essa anomalia, né? E aí, só para trazer uma visão de timeline, aí, até para vocês entenderem a dificuldade que é implementar isso numa empresa do tamanho da nossa, né? Então, a gente começou lá em 2020 com alguns estudos, a gente fez modelos internamente com o nosso time, a gente fez parcerias com startups, até a Traction foi uma parceira lá no início, onde a gente foi testando a solução e tentando entender como é que a gente traz para o nosso contexto. E aí, nessa caminhada, aí, a gente fez alguns pilotos, né, onde a gente trabalhou ali em 9 meses, ali, implementamos 40 modelos. E nesse piloto mostrou para a gente que era viável, valia a pena investir nisso. E aí, em 2023, a gente implementou uma ferramenta de mercado para começar a monitorar esses ativos críticos já em produção e todo integrado ao nosso processo. E aqui é só uma imagem, né, para mostrar mais ou menos como é que é o ciclo de vida ali dos modelos, né, de, pô, você tem que pegar os dados, criar um modelo, treinar o modelo, botar para operar, monitorar, às vezes fazer uma revisão do modelo. E o mais importante é isso aqui, né, gerar ação em cima das informações. Se não gerar ação, não faz sentido nenhum, não precisa de ferramenta nenhuma, né. E aí que entra forte o nosso time do CGCA, que é o nosso centro de monitoramento, onde você tem um time monitorando, acompanhando isso e qualquer sinal de alarme, discutindo com os times de campo qual que deve ser o que está acontecendo e qual que deve ser a melhor ação. E aqui só uma visão, né, de vários tipos de ativos aí críticos da nossa usina que estão sendo monitorados. E aqui eu trouxe alguns casos aí só para tentar tangibilizar um pouquinho, né. Isso aqui é uma turbina com um gerador que a gente tem lá na usina, né, gera energia elétrica, aproveita todos os gases de processos aí que a gente tem durante todo o nosso processo para gerar energia elétrica e a gente conseguir operar a planta toda. Então, um equipamento extremamente crítico. E ali a gente conseguiu, com o sistema que a gente tem implementado hoje, identificar uma anomalia, entendemos que tinha um problema e aí utilizamos outras soluções para tentar entender melhor o que estava acontecendo. Então, um sistema de vibração ali, né, no item 2, um sistema de vibração mostrando mais claramente qual que era o problema, né? No caso aqui, era um problema na escova de aterramento do rotor, que ela estava com algum problema e estava gerando já descargas parciais e tudo mais. E aí depois a gente foi para uma técnica de análise de lubrificante, onde a gente foi entender qual que era a severidade daquele problema, né? Pô, já tinha estragado o mancal da turbina ou não? Então a gente fez toda essa análise aí e conseguiu evitar uma perda bem grande lá, que aí aqui não faz sentido trazer o valor, mas foi bem relevante aqui para o time lá de utilidades. Aqui outro caso bem legal e é tão simples, chega a ser bobo, né? Mas isso acontece e a gente identifica problemas direto, assim. Aqui foi um caso, a gente estava até fazendo essa análise numa sexta-feira de tarde, na verdade, né, antes de terminar o serviço, onde o sistema ali mostrou, né, uma anomalia, fomos entender o que estava acontecendo, aí a gente fez até um forecast, né, deixa eu ver essa variável aqui, se ela atingir um valor lá no futuro, quanto que vai ser esse futuro, né, um valor crítico. E aí a gente viu que ia atingir, tipo, domingo, final da tarde. E aí ninguém quer ir para a empresa domingo, final da tarde, né? Alguém aqui iria? Só se for o chefe pedindo, né? Então, a turma correu lá e identificou que realmente estava tendo um vazamento de óleo pelos mancais ali do exaustor, no caso aqui é um exaustor, né? E ali na imagem fica bem óbvio isso. E aí a turma atuou e evitou um problema maior, então não teve que fazer manutenção corretiva, não teve que acionar ninguém em turno. Então, item simples que tem grande impacto. Aqui outro caso também que a gente teve, esse aqui também é um exaustor, aquilo ali é o motor, a traseira do motor, e aqui é a entrada de ar. E ali a gente tinha um banner, né, quando você faz
propagandas, assim, não propagandas, né? Você faz a parte de comunicação de manutenção, de segurança. Então tinha um banner lá, e aí o banner foi sugado ali pelo motor. E aí as temperaturas vão lá em cima. Então, um sistema também que ajudou a gente a identificar essa anomalia, né? E aí também sem corretiva, sem nada. Aqui um caso também que a gente tem trabalhado muito legal com nossos equipamentos de utilidades. São grandes máquinas que elas param muito pouco, e quando param são paradas programadas, né? Parada ali de 1 mês. Então, são bem relevantes essas atuações que o pessoal faz. E aí, sempre quando o equipamento volta, né? Ali a parte cinza é quando o equipamento estava parado, né? E quando ele voltou, a gente consegue identificar o que ele mudou em relação a como ele estava antes. E aí, esses insights ajudam o pessoal a, às vezes, fazer alguma regulagem no equipamento para trazer ele para a referência que a gente criou o modelo, né? Então, ajuda muito eles a identificar qualquer possível problema bem no início ali, no retorno de manutenção, que é sempre crítico, né? Casos também de análise de falha, onde a gente já teve um problema, e aí vamos olhar para o passado e tentar entender o que aconteceu, né? E aí a ferramenta aqui de AI, ela ajuda a gente a entender o que mudou em relação à nossa referência do passado. E aí ajuda a entender ali, ó, tal variável que saiu, então possivelmente foi um problema relacionado àquilo. Então isso tudo vai ajudando a gente. E pessoal, acho que era isso. Alguns cases que eu trouxe aqui, nós estamos lá diariamente monitorando vários ativos usando essa ferramenta, e tem sido muito bacana para a gente. E é um processo legal de aprendizado, onde a gente, à medida que a gente vai identificando esses pontos, a gente vai tentando trazer de volta para essa ferramenta de AI, para que lá no futuro ela esteja operando ali, mais suportando a gente já com alguns diagnósticos praticamente prontos, né? Então é isso aí, obrigado aí e até a próxima. Valeu. Muito bom, muito obrigada, Ricardo. Bastante pontual, inclusive. Peraí. O que eu fiz aqui? Quem que pode me ajudar? Ah. Tá. Então, pessoal, assim, só para enquanto a gente coloca aqui para a próxima apresentação, dado o tempo, tá? A dinâmica vai ser o seguinte: próximo palestrante vai vir, vai passar o conteúdo e assim vai. E no final a gente vai fazer um debate, né? Então, assim, a gente já tem algumas perguntas aqui, né, a serem feitas e respondidas. E, tendo tempo, a gente abre aqui para vocês, tá bom? Foi? Bom, agora sim, né? Então, nossa próxima apresentação é do colega da TuNeuron, né? Então, por favor, vai falar sobre essa nova tecnologia, a Ultra Online, né? Não sei se eu nem pronunciei certinho. Beleza. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar palestrando aqui no evento, né? Podendo falar sobre a nossa empresa, a TuNeuron, sobre a nossa tecnologia, o Ultra Online, né? Ainda mais num evento como esse, né? Que traz o tema IA e manutenção industrial, né? Quer dizer, preditiva, né? Então, vamos dizer que esse seria o salto, né, dessas duas palavras, principalmente num contexto onde a gente tem aqui empresas e pessoas que desenvolvem soluções práticas, né, que estão realmente puxando esse movimento da indústria 4.0 na ponta, né? Então, enfim, gostaria de agradecer a oportunidade. E o passador. Então, nós desenvolvemos uma solução, né, que nós chamamos como Ultra Online, né, que é uma solução que lê sinais elétricos, tá, de máquinas industriais, tá, uma solução voltada para manutenção preditiva, tá. E eu vou estar mostrando para vocês como que a gente consegue monitorar todo o conjunto acionado de uma máquina industrial acoplada a um motor trifásico, tá, com um único dispositivo. Então,
e como que a gente consegue também detectar falhas mecânicas a partir de sinais elétricos também. Tá? Isso, obviamente, vai reduzir o custo de operação e de manutenção, tá, do cliente e garantindo operações mais seguras e sustentáveis também. Tá? Porque uma das premissas da TuNeuron não é somente atuar como mais um fornecedor de manutenção preditiva, né, de tecnologia para isso, mas também poder reduzir o nível de sensoriamento que os clientes hoje em dia também possuem dentro das plantas industriais. Hoje nós atendemos clientes relevantes do setor, tá? De diversos segmentos também, e é interessante que a nossa solução tem gerado um impacto positivo muito grande nos nossos clientes. Tá? Essa aqui é um depoimento de um cliente nosso, um gerente de manutenção eletromecânica, com mais de 30 anos de experiência, e ele relata que o Ultra Online foi a primeira ferramenta que ele viu utilizando IA no monitoramento de ativos de uma elevatória de esgoto, né? Ou seja, bombas submersas, tá bom? E conseguiu detectar falhas no rolamento ou entupimento, né, em uma bomba totalmente imersa, onde você não conseguiria monitorar de uma outra forma. Né? Então esse é o tipo de impacto que a gente tem gerado nos nossos clientes e, obviamente, uma geração de valor muito expressiva. A nossa solução funciona de uma forma muito simples, né? Você tem uma instalação do Ultra Online no painel elétrico, tá? São basicamente 3 cabos que você puxa e passa para ele o sinal elétrico. Então um eletricista faz isso em aproximadamente 5 a 10 minutos. Então o cliente ele consegue em uma parada instalar 10, 20, 30, 50 Ultra Onlines. E na medida que ele instala e já liga o ativo novamente, ele já começa a fazer a leitura dos sinais elétricos 24/7, né? E já começa o algoritmo inteligente a funcionar. Nossa solução possui conectividade tecnologia 4G, então é uma solução que é independente do TI do cliente, tá? Não precisa nem ter internet, só o ponto de energia que ele vai ter para ligar a planta. A gente utiliza a nossa própria inteligência artificial que a gente teve que desenvolver para poder conseguir gerar os insights que a nossa tecnologia gera. E a gente fornece uma plataforma online para os nossos clientes estarem acessando o dashboard com indicadores em tempo real. Bom, o nosso posicionamento de mercado é como uma solução mais completa do mercado por conta disso, né? O Ultra Online é uma solução minimalista, né? Em vez da gente querer sensoriar o ativo inteiro do cliente, a gente quer tirar sensores e fornecer o máximo com o mínimo, né? Então o mínimo seria, você me dá um ponto de alimentação elétrica e eu te dou 3 produtos, né? Eu te dou um produto que vai te gerar a detecção de falhas elétricas nessa máquina, vai realizar a análise da qualidade de energia com mais de 70 variáveis, tal como fator de potência, desbalanceamento de carga, por exemplo, consumo, e falhas mecânicas também em todo ativo. Então são 3 produtos em um e ao mesmo tempo reduzindo o sensoriamento na máquina. O cliente tem acesso à plataforma web com indicadores em tempo real, os insights automáticos do modelo inteligente, tá bom? Os alertas por e-mail, que o cliente vai receber de forma automática, acesso a dados via API, caso o cliente queira fazer também a análise de dados dele próprio, com o time de Data Science dele. E o serviço de análise offline também, que nós temos um time de cientistas de dados que, quando percebe também um cluster novo ou uma anomalia, também dispara um alerta para o cliente. Tá? E qual que é o princípio? Né? O princípio da TuNeuron é como eu estava comentando, né? A gente quer tirar e dar o máximo para o cliente. Né? Então a gente parte do pressuposto de que o cliente ele paga caro em um motor elétrico industrial, e esse motor elétrico ele já é um sensor maravilhoso, tá? Ele já é um transdutor ali. Então, ele já guarda todo o padrão no entreferro do motor de toda a vibração que ocorre no eixo inteiro da máquina. Tá? E o Ultra Online seria esse tradutor dessa memória que está no campo eletromagnético do motor para traduzir isso para o cliente em forma de insights. Tá? Aqui é uma imagem da análise de energia, né? Então tem mais de 70 variáveis, como eu comentei, né? Então o cliente também tem acesso a leituras diretas, como por exemplo corrente, tensão de linha, ângulos de fase, distorções harmônicas, as próprias harmônicas também dele. Essa aqui é uma foto do Ultra Online, né? Assim, a gente teve que desenvolver um hardware do zero, né? A TuNeuron desenvolveu toda a solução completa, né? Então o hardware, a pipeline de comunicação, o aprendizado de máquina e o dashboard foi desenvolvido com uma solução para ser plug and play, tá? E você vê que o nosso hardware ele é bem pequeno, né? Praticamente do tamanho de um disjuntor tripolar. Não foi fácil fazer um hardware desse com a capacidade de processamento que a gente precisa para ter uma frequência de amostragem para o nosso algoritmo conseguir fazer as análises, tá? E aí reforçando como o nosso aparelho é instalado no painel elétrico, na saída de um soft start, de um inversor ou de uma partida direta,
a gente consegue monitorar qualquer ativo. Então ele pode estar numa condição submersa, uma condição de difícil acesso, uma condição de insalubridade, por exemplo, alta, ou então até mesmo alta vibração, que não tem problema. O Ultraline ele está na alimentação, ele consegue monitorar. Aqui é uma imagem da nossa arquitetura, né? Uma arquitetura bem simples, mas robusta, né? Então você tem os Ultralines instalados nas alimentações dentro dos painéis elétricos. Eles fazem uma rede Wi-Fi com o nosso gateway, que fica do lado de fora na sala, tá? Onde esse gateway é o nosso outro produto, que é o Ultralink, e ele é um concentrador de dados, tá? Ele também faz parte do processamento de sinal ali também. Envia esses dados via 4G, 2G para a nuvem, onde ocorre aí a parte de aprendizado de máquina e modelo inteligente. Isso retorna para o cliente na forma de uma plataforma web, um dashboard. Então, como eu comentei, o cliente ele não precisa nem fornecer internet. Esse Wi-Fi que estou colocando aqui não é o Wi-Fi do cliente, tá? É do Ultraline com o próprio Ultralink. E aí, assim, a gente se inspirou bastante, né? Claro, em duas grandes empresas, né? A Apple, né, para a parte de hardware, e o Waze para a parte também do aprendizado de máquina, né? Todo mundo aqui provavelmente já deve ter dirigido utilizando o Waze, né? E quando você está dirigindo o seu carro, ele te dá um insight ali. Ele fala assim, por exemplo, um acidente de carro aqui, ele continua ou não. E aí você vai lá e dá o feedback. O Ultraline funciona da mesma forma, tá? A diferença é que a estrada, vamos dizer assim, é a máquina, né? E o carro quebrado é a falha se instaurando. E aí, então, o cliente ele instala o Ultraline. O nosso algoritmo ele passa por um processo de aprendizado por 2 semanas, onde ele vai pegar o padrão dessa máquina, né, o fingerprint, a assinatura elétrica dela. O algoritmo, depois disso, ele vai gerar limiares automáticos, tá, onde ele vai começar a monitorar esse ativo. E aí, quando algo fugir desse padrão, né, ele vai disparar um alerta para o cliente, caso esse padrão não esteja catalogado no banco de dados do Ultraline. E aí, aparece lá a telinha do Waze, como eu comentei. E aí, o cliente ele dá o feedback ou não. Nesse caso aqui, o cliente ele deu um feedback de falha no rolamento do mancal. E aí, ao fazer isso, ele retreina o nosso modelo de IA, aonde ele entra em operação e vai gerar inferências para falha específica depois, uma vez que essa falha ocorrer de novo, né? Então, esse processo sendo feito repetidas vezes, o algoritmo ele se torna especialista daquela máquina, tá? Então, meio que não tem limite de falhas que ele pode pegar ali. Porque para uma IA... para um ser humano você tem limite de falhas que você consegue analisar. Agora, para uma IA, você pode analisar 1000, 40 mil padrões. Uma rede neural praticamente não tem limite para isso. Ainda mais quando o processamento é na nuvem, né? Então, aqui é como os clientes têm situado o Atuneiro no mercado, vamos dizer assim, né, de gestão de monitoramento de ativos, né? Então, você teria a gama de sensores cabeados, tá? Depois você dá um avanço tecnológico para tirar esses cabos, e aí você tem os sensores wireless, né, que já é um grande avanço. E agora você teria essas soluções mais clean, que é onde a Atuneiro se situa, tá? Onde você não tem sensor nenhum no ativo. Então, uma solução invisível, limpa e, vamos dizer assim, sustentável também. Aqui é um quadro mais sobre diferenciais, né, entre o Ultraline e a análise de vibração, que é o mais default do mercado, né? Então, como eu estava comentando, os sensores na análise de vibração eles estão sujeitos à condição que a máquina está, né? Então, se a máquina está numa condição, por exemplo, de alta temperatura ou submersa, o sensor ele vai sofrer com isso, né? No caso do Ultraline não tem problema, porque ele está na alimentação, ele está no painel elétrico, então o sensor não sofre, né? Então, você tem uma vida útil do produto muito maior, o que leva para o segundo ponto, né? Então, se você não precisa instalar nada no ativo, o ativo pode estar em qualquer lugar. Então, você tem essa facilidade, você não precisa acessar a área industrial para poder estar monitorando os seus ativos, né? Pelo painel elétrico você vai lá, tem um disjuntor antes do Ultraline, é só desligar ele, se precisar fazer alguma intervenção ou ligar e ele está funcionando. Esse terceiro item aqui é o mais diferente, né, que nem muitas pessoas conhecem, mas assim, você consegue monitorar todos os ativos, porque a vibração ela corre pelo eixo e é sentido no campo eletromagnético, né? E no último, o Ultraline, então são 3 produtos em um. Na análise de vibração você não consegue pegar falhas elétricas no começo, né, e nem realizar análise da qualidade de energia. No Ultraline você tem esses 3 produtos que parte do sinal elétrico. Eu vou passar aqui em 3 cases, né, que mostram um indicador nosso, que é o ruído espectral, que foi desenvolvido pela Atuneiro, inclusive é parte da nossa patente, que é um indicador que nós desenvolvemos para poder estar pegando a assinatura de falhas mecânicas, né? É o que a gente associa à vibração, né? Então aqui, por exemplo, é uma falha no rolamento de um mancal de um cliente nosso, uma máquina extremamente complexa, um picador de toras, tá? Onde o Ultraline conseguiu detectar uma falha no mancal antes dessa falha parar o equipamento, né? E permitiu o cliente ir lá fazer repor um pouco a graxa daquele mancal
e estender a vida útil do ativo até a parada programada, e aí tirou a imprevisibilidade do processo, né? O mesmo indicador em um outro cliente conseguiu detectar, por exemplo, entupimento em bomba submersa também. Nesse caso, o cliente perdia a bomba a cada 3 meses, porque não conseguia, porque a curva de entupimento não é linear, ela é exponencial. E aí, quando o condutor detectava no começo, ele conseguia parar, fazer uma limpeza simples e preservar o ativo. Mesma coisa também em falhas no rolamento, em bombas submersas também, que também geram um aumento de consumo também de potência, vai também gastar mais. E com o ruído espectral, o cliente consegue saber isso com antecedência e, por exemplo, evita a parada desse equipamento, que geraria transbordamento em elevatório de esgoto, né? Gerando, além de problema financeiro, impacto social muito grande. Tá bom? E é isso, gente. Obrigado. Vamos lá. Bom, não sei vocês, mas eu fiquei assim pensando, falei, gente, que mágica é essa? Eu falei assim, não tem sensor nenhum. Eu pensei, mas como assim? Mas depois você vai ter oportunidade de explicar um pouquinho melhor, né? Então, assim, obrigada, Gabriel. Por gentileza, se puder passar para a próxima. Aqui o... Uhum. Sim. Bom, apesar de não estar aqui, mas a próxima palestra que teremos é Inteligência Artificial, né? Indústria 4.0 Inteligência Artificial. A gente vai ter aqui o Vander Pacheco, tá? Por favor, Vander. Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui, tá? Queria desde já agradecer a organização da MEC Show, também dividindo aqui esse momento, né, com soluções tão inovadoras. Conheci pessoas incríveis por meio dessa oportunidade aqui, o Gabriel, a Carla eu já conhecia de longa data, uma pessoa fantástica, um profissional ímpar aqui no estado, né? O Ricardo também, um excelente profissional lá da Arcelor, e o Pedro também, tá? Então é uma grande honra. E aí nós vamos falar sobre uma solução que está muito ligado a esse tema, né? Conectar, inovar e transformar. Bom, meu nome é Vander, já fui apresentado. Eu trabalho na Arcelor, principalmente na área de engenharia de materiais, voltado para a parte de corrosão. Esse projeto é um projeto fora da Arcelor, no qual foi desenvolvido por nós, né? Eu mais um grupo de professores da Universidade de Vila Velha, e nós queríamos mostrar para vocês sobre esse trabalho. Bom, antes de entrar especificamente, eu sou coordenador dos comitês de corrosão e de manutenção. Tá? O objetivo dos comitês, esses comitês são organizados lá no Sindifer, é exatamente disseminar o conhecimento sobre corrosão, manutenção no estado do Espírito Santo, né? Dividir boas práticas, compartilhar todas as dores existentes nessas duas áreas de conhecimento, buscar parcerias, por exemplo, o comitê de corrosão, nós conseguimos fazer parcerias, né, com a Abraco e com a MPP, duas organizações, a MPP é uma organização mundial e a Abraco uma organização nacional ligadas à área de corrosão. E também os comitês, né, eles são pautados pela ética profissional, então é algo muito importante, né, e é tratado com muito carinho para gerar eventos como esse. Bom, o comitê de manutenção já produziu, né, o Seminário Capixaba de Manutenção de 2024, que aconteceu em junho. Já convido a vocês para seguirem todas as redes sociais do Sindifer, tá? Para exatamente se atualizar em relação aos eventos. Então, em junho, no Vitória Grand Hall,
nós tivemos aí palestras incríveis, inclusive do Ricardo aqui, que participou também desse evento importante aqui no estado. O nosso presidente aqui, Leonardo Cereza, né, presidente do Sindifer, que muito milita nessa área, junto com o Jonathan, junto com a Vicky e também com o Mário, né, para exatamente produzir eventos de alta relevância e de importância para a indústria do estado do Espírito Santo. Bom, já convido a todos, no seminário de corrosão, o comitê de corrosão, ele sempre traz mudanças, né? A gente entende exatamente que isso é uma necessidade. O evento, o seminário Espírito Santense de Corrosão, ele vai acontecer em 2 dias, nos dias 30 e 31 de outubro. Já convido a todos para seguirem as redes sociais do Sindifer para observar, né, os palestrantes e toda a programação do evento. Ele acontece lá no Centro de Convenções e o horário de 8 às 17. O Sindifer apoia um projeto social muito importante, inclusive aqui, né, alguns tiveram a colaboração com 1 quilo de alimentos, que é exatamente o projeto Davi, lá em Terra Vermelha, um projeto social relevante, e o Sindifer traz exatamente um apoio arrecadando alimentos para crianças, né, com risco social e com necessidades importantes. Convido a todos aí a participarem com esse engajamento. Aqui tem um vídeo sobre o seminário do ano passado. Nós já estamos na 9ª edição, tá? Esse vídeo aí é exatamente do seminário do ano passado. Palestrantes nacionais, fazemos questão de trazer os melhores palestrantes do Brasil, né? Então esse ano vai ter o Fernando Fragata, que é para quem conhece, né, quem é do segmento de pintura, proteção anticorrosiva, é uma pessoa de renome até internacional. Estamos trazendo também a Rosileia Mantovani, que ela é chairman da AMPP aqui no Brasil, tá? Ela também vai participar como palestrante externa, e peço a todos que acompanhem nas redes sociais, porque isso é algo muito importante. Eu estou percebendo que o vídeo não está com som, né? Mas eu estou fazendo as narrações a esse respeito. O evento ele traz grandes novidades, né? Tem feira, vai ter também uma rodada de negócios. Sempre temos novidades tudo é produzido com muito carinho para a sociedade de profissionais, né? Compartilhando os problemas dentro de um contexto aí da importância e relevância da corrosão. Eu convido a todos, né, que por meio desse QR Code, que vocês já reservem nas suas vagas as inscrições, um público estimado de 600 pessoas, né? É a nossa expectativa. 600 pessoas em 2 dias, né? Então um total bem significativo de pessoas, além dos expositores nacionais e até internacionais. Temos também, convido a comunidade acadêmica, alunos e também até empresas que queiram participar da sessão de banners. Essa aí é um outro diferencial que nós trouxemos para o evento, né? E essa participação entendemos que ela é muito importante. Então eu já convido a todos aqui para participar. E aí agora sim, esse é um projeto que foi desenvolvido, a inteligência artificial aplicada ao diagnóstico de corrosão. A corrosão sempre um problema, é uma dor forte da indústria, principalmente a indústria que encontra-se num microclima CX, C5, C4, né? Você acaba gerando relevâncias e é uma grande preocupação. Esse projeto ele foi desenvolvido conjuntamente com esses 2 professores, né? São colegas lá da Universidade de Vila Velha. Eles estão com uma cara fechada, mas são pessoas ótimas
profissionais ímpares que eu tive a chance de trabalhar e trabalho conjuntamente com eles. O Otávio, ele é doutorando na área de ciências da computação, ele já é engenheiro de computação e ele é coordenador lá no TRT, né, onde ele desenvolve uma série de sistemas na área de segurança, enfim, é um profissional de excelência na área principalmente de inteligência artificial. O Newton, ele também tem uma ligação forte com a indústria, ele é um dos profissionais de alto nível na área de confiabilidade, e nós exatamente nos encontramos lá na Universidade de Vila Velha e começamos a tratar dessa questão da corrosão, né? E a partir daí nasceu o Rust-I, né? Antes de entrar no Rust-I, eu acho que é sempre importante primar pela consciência na corrosão. Relembrar alguns casos, não deixar que o tempo, né, nos envolva e esqueçamos dos problemas que a corrosão pode causar. Primeiro caso, a cervejaria Baker, um problema de corrosão, afetou profundamente pessoas, é algo que poderia ter sido diagnosticado, mas não foi, e aconteceu o acidente gravíssimo, ligado aí a um problema grave relacionado à corrosão. Segundo, 2019, um avião da Korean Air, no aeroporto de Narita, ele foi fazer uma aterrissagem e o trem de pouso fraturou. E a análise de falha foi diagnosticada exatamente corrosão em regiões do trem de pouso. Lembrando que o trem de pouso, quando o avião fica estacionado e dependendo da região, ele fica exposto a microclimas diversos, inclusive talvez esse preferencialmente num microclima bem corrosivo. Tivemos um outro acidente horrível relacionado à questão de uma senhora grávida passeando com seu esposo lá no calçadão, lá em Itaparica. Um fragmento de um poste caiu e ocorreu exatamente um traumatismo craniano. E temos como causa ali a corrosão no concreto. Então, algo realmente bastante impactante. Bom, aqui é um monumento, exatamente um monumento ao jangadeiro lá na Praia do Futuro, né? Eu sempre trago isso, mas esse monumento ele se desfez por corrosão na Praia do Futuro, frente para o mar, e um projeto arquitetônico muito bonito para homenagear, e ocorreu exatamente esse fatídico caso ligado à corrosão. Bom, aqui eu trago o seguinte aspecto: as dificuldades de inspeção e diagnóstico de corrosão, acesso e visibilidade limitados, condições ambientais desfavoráveis, interferência de revestimentos, variedades de tipos de corrosão. Existem aproximadamente 70 tipos de corrosão. É algo estabelecido dentro da literatura. Interpretação subjetiva, deterioração ao longo do tempo e falta de conhecimento. A falta de conhecimento é algo realmente relevante. Trouxe aqui um tanque, exatamente imagens de um livro, onde eu faço a seguinte pergunta: quantos tipos de corrosão esse tanque traz? Bom, vamos listar. Primeiro, corrosão uniforme, depois nós temos corrosão galvânica, corrosão por aeração diferencial, corrosão por fresta, né? A fresta é um apêndice dessa situação. Se observarmos isso, apenas um tanque pode reunir vários tipos de corrosão. Detalhe, cada tipo de corrosão se processa de forma diferente. Bom, com base nisso, nós desenvolvemos um projeto. Esse projeto ele é funcional, né? Trouxemos até um material para fazer uma demonstração aqui para vocês. É o Rust-I, é uma ferramenta de inteligência artificial. Ela foi estabelecido modelos
com uma base de dados dos Estados Unidos, banco de dados de imagens, para exatamente estabelecer o seguinte, as diversas formas de corrosão. Então, hoje eu tenho um espectro bastante significativo para fazer diagnóstico de corrosão. Detalhe, com um grau de simplicidade. Entendemos que a inteligência artificial ela está aí para ser um parceiro grande e exatamente corroborar com simplicidade. Nós não queremos nada de alta complexidade. E o sistema ele é capaz de fazer reconhecimentos em metais, tais como metais não ferrosos, revestimentos galvanizados, aço carbono, aço inox. Temos um espectro de materiais metálicos, ferrosos e não ferrosos para fazer diagnóstico de corrosão. Tenho aqui a pressão do tempo, eu estou um pouquinho corrido. Bom, aqui são exatamente 70 formas listadas pela literatura. E se a gente pegar exatamente as referências bibliográficas, nós não vamos conseguir ter esse espectro como um todo. Nós trabalhamos com essa ferramenta exatamente seguindo normatização. Nós aqui, por exemplo, nós primamos exatamente para que o sistema obedeça critérios de normas. Pegamos as normas, um banco de dados de normas, e fizemos exatamente que o sistema aprendesse todas essas normas, né? Estamos tratando de um sistema de aprendizado de máquina. Então, o sistema ele vai aprendendo. Eu preciso que você, por exemplo, conheça profundamente ISO 12944, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai conhecer todo esse sistema de uma vez só e outras literaturas correlatas. Bom, o sistema ele é capaz de reconhecer elementos, por exemplo, torre de transmissão. Se eu bato uma foto da corrosão na torre de transmissão, ele vai exatamente me falar, olha, o elemento corroído trata-se de uma torre de transmissão e identifica a morfologia de corrosão, também estabelece a forma de tratar aquilo. Está variando o som, tá? Eu não sei o que é, mas vamos prosseguir. Ele reconhece uniões parafusadas, ele reconhece perfis de aços laminados. Obrigado. Ele reconhece perfis de aços produzidos por conformação de várias geometrias, reconhece tubulações, enfim, ele conhece um universo de sistemas. Além disso, se esse parafuso estiver perto do mar, ele já faz uma associação que aquela corrosividade ela é atmosférica de cunho de responsabilidade muito provável da presença do mar. Bom, o sistema, então, ele tem capacidade, né, de fazer diagnóstico de metais, ferrosos e não ferrosos. Ele consegue fazer a determinação da área afetada, então isso para reduzir custo nas empresas é muito importante. Os aplicadores, né, eles fazem estimativas de orçamentos e nós não temos, por exemplo, uma precisão nesses dimensionamentos de áreas. Cálculo de área corroída, cálculo de área a ser pintada, geolocalização de regiões inspecionadas. Então, se eu estou fazendo uma inspeção aqui, o sistema consegue depois me dar referência desse local. Também temos a geração de esquemas de pintura com base na ISO 12944 e a produtividade dele. Em 10 segundos eu consigo ter um relatório estabelecido, praticamente quase instantâneo. A arquitetura do RustEye, ele começa exatamente o seguinte, pode ser um celular, pode ser um ROV, pode ser um drone, uma câmera, poderia ser um termovisor, e tudo é com um sistema de captação de imagens. Depois dessa captação, por meio de um chatbot, hoje nós temos a ferramenta, pode ser tipo um app, ou poderia ser também aplicação no WhatsApp. Para trazer simplicidade, nós, inclusive, incorporamos a ferramenta no WhatsApp. Então, a partir do sistema,
nós transmitimos as imagens para a internet, né? Essas imagens, elas ocorre um pré-tratamento, na qual é o seguinte: as imagens, elas são tratadas para melhorar a sua qualidade. Depois isso é transmitido para um sistema que vai por meio de uma linguagem de larga escala LLM e de um processamento por meio de inteligência artificial, vai fazer um diagnóstico daquela situação a ser aplicada. Feito o diagnóstico, o sistema armazena, então nós temos um sistema robusto de armazenagem, confiável, algo que eu não vou perder com facilidade, eu posso fazer resgates de formas, né, algo que já passou há meses, eu consigo reaver isso, e depois isso é transmitido para o WhatsApp, o relatório chega no WhatsApp. Então, chefe, eu já tenho um diagnóstico, eu mando imediatamente para quem eu quiser o relatório montado com cálculo de área, e o sistema também estabelece risco. Bom, o sistema estabelecido, ele traz uma classificação. Repare, nós montamos um sistema que ele é totalmente associativo a normas. Ele não produz um conhecimento, senão um conhecimento que está na norma. E aí temos, por exemplo, a ISO 46283, que ela traz uma visão sobre a classificação por meio dessas imagens. Aqui, só para vocês poderem observar, a operacionalização. Então, aqui é o Rusty Eye, dentro do WhatsApp. Aí ele me pergunta, ele interage comigo, ele tem um chatbot que obedece regras fixas, né? Ele estabelece regras que estão bem dimensionadas para aquele teor de conversa. Ele não, se eu tentar conversar com ele outros assuntos, ele não vai estabelecer. No passo seguinte, nós temos exatamente, ele traz um boas-vindas, traz um acolhimento, e aí eu tenho as opções, né? Serviços, enviar uma imagem, termos de serviço, política de privacidade. Esse é o site do Rusty Eye, né? Que é uma ferramenta. E aqui é o relatório gerado. Então, por exemplo, eu peguei aqui essa imagem da internet, tá? Eu fiz isso até ontem. Então, todas as imagens que eu coloquei aqui, tudo é algo que está disponível na internet. Na tela do computador, eu fiz essa imagem que vocês estão vendo aqui, um transportador de correia. Ele identificou que é transportador de correia, então assim, ele reconhece equipamentos, reconhece elementos, e ele traz a morfologia de corrosão, ele traz as indicações visuais e também recomendações com base na ISO 12944, e estabelece uma matriz de prioridade e risco. Por quê? Corrosão é algo que eu posso me deparar com uma estrutura com perda significativa. E algo que foi descoberto, a gente realmente precisa tratar de uma forma documental e oficial dentro da empresa, né? E, inclusive, com nível de severidade. Então, ele estabelece o nível de severidade e também o tempo de manutenção com base estabelecido em norma. E, a partir disso, traz recomendações do que fazer. Bom, nós também temos perspectiva de produzir isso por drone. O sistema ele está pronto para reconhecer vídeos, né? Então eu poderia fazer uma filmagem ou poderia fazer uma imagem por meio de fotos. E aí vocês podem observar que esses pontos, né, destacados são imagens que foram realizadas e que está exatamente destacado por meio de geolocalização. Temos alguns objetivos, antes de fazer a demonstração, de desenvolver uma ferramenta, né, já estamos bem antenados com isso, para fazer diagnóstico de pintura. Então, teremos um inspetor de pintura, claro que ele não vai fazer medição de espessura, embora a gente tenha possibilidade de desenvolver um modelo que, por meio de imagem de altíssima resolução, determinar, por exemplo, as questões de espessura. Então, temos aí espessura e também defeitos na área de soldagem, uma vez que
todos os defeitos são detectáveis e tem padrões bem estabelecidos. Então, a ferramenta consegue exatamente comparar uma imagem com seu padrão de referência. Bom, eu vou fazer uma demonstração aqui agora. Trouxe aqui uma chapa com corrosão. Aí precisaríamos ter o pessoal abrindo o web WhatsApp, porque trouxemos exatamente ele dessa forma aqui. Bom, aqui nós temos o seguinte, né? É o Rusty Eye. O Rusty Eye está aqui. Aí eu preciso interagir com ele. Por exemplo, eu posso colocar aqui um olá, né? Dessa forma, ele vai estabelecer bem-vindo, uma saudação. Aí ele me pede o que eu quero, né, naturalmente. Aí aqui, enviar uma imagem para inspeção. Vou fazer o envio, enviar imagem. A conexão aqui, tá, é uma questão mais de rede local, porque isso aqui é algo bem imediato. Se a gente conseguir, ok, né, mas já tínhamos sido alertados dessa possibilidade de falha. O sistema aqui ele não está abrindo, né, mas é algo que infelizmente eu preciso ter internet funcionando. Eu poderia, na realidade, se tivesse num caso real, eu bato a imagem, registro a imagem e depois eu coloco no sistema. Mas eu preciso ter conectividade aqui para que ocorra isso. Vamos ver aqui. Pronto, consegui. Mandei a imagem. Aí ele coloca, por favor, aguarde enquanto processando a sua imagem. Muito obrigado, Vander. Sua imagem foi recebida com sucesso. Vamos para a nossa análise. Fez a análise, tá? É claro que aqui ele colocou de uma forma não formatada. Quero relatório. Eu abro essas opções, gerar relatório, envio. Em 3, 2, 1, relatório está pronto. Esse é o relatório. A imagem está aqui, tá? Então, o que ele faz? Ele faz todo o tratamento, ele identifica o tipo de corrosão, ele estabelece indicadores visuais e tem um estabelecimento, principalmente em relação à matriz de risco, tá? E possibilidades de termos as 70 formas de corrosão diagnosticadas de uma forma mais significativa com auxílio, naturalmente, inteligência artificial é algo que você conecta com pessoas para exatamente facilitar. Ela é uma ferramenta de facilitação tanto para as organizações quanto para a empresa, tá? Eu queria agradecer a todos, inclusive, e pedir desculpa pelo excesso do tempo estabelecido aqui, tá? Ótimo, Vander. Tá totalmente desculpado, né? Fica tranquilo. A gente sabe aqui do seu papel super importante, protagonista, né? Inclusive junto ao Sindifer, na organização do seminário, né? Eu acho assim, também um ambiente aqui propício para a gente poder chamar as pessoas, né? Aqui você dá o spoiler, né? E aí lá vai ter mais conteúdo também. Então, para finalizar, a última palestra aqui desse painel, né, inteligência artificial aplicada à manutenção. Vou convidar o nosso amigo Pedro, da Traction, para poder expor o seu material também, Pedro. Boa noite, gente. Obrigado pela audiência, obrigado também aos colegas que aqui expuseram seus casos. Bom, vamos começar falando um pouquinho de inteligência artificial.
que é um tema tão em voga e tanto se fala, mas nada mais é, quando a gente está tratando de inteligência artificial, de uma somatória de dados. Inteligência artificial necessita obrigatoriamente de dados para que funcione. E bom, opa, foi. Bom, eu já fui apresentado anteriormente e a Traction, hoje, ela está presente em mais de 700 clientes. E aqui vocês podem reconhecer uma série de logos que com certeza fazem parte da vida e da rotina de todo mundo. Então a ideia de coletar uma massa significativa de dados por todas as verticais industriais é onde faz com que a nossa inteligência artificial, movida por mais de 80 algoritmos patenteados, tenha o sucesso que a gente já está alcançando. E bom, a conversa de hoje vai ser pautada em 3 grandes momentos. O primeiro, quais são os pilares do autodiagnóstico. O segundo momento, a gente aborda um pouco os impactos da inteligência artificial. E para finalizar, trazemos alguns cases, né, voltados à corrosão, que é o tema do que a gente está abordando hoje. E a inteligência artificial, por mais que seja um tema da moda, tal qual é a indústria 4.0 hoje, ela vai ser baseada em 4 grandes pilares. O primeiro deles se trata da volumetria e a qualidade dos dados que a gente está coletando para conseguir fazer modelos com prognósticos cada vez mais assertivos. A segunda grande variável a ser tratada vão ser os limites de condição operacional que vão ser delimitados pela inteligência artificial, seguido pela detecção dos modos de operação de cada máquina, né? Por mais que um motor elétrico que saia hoje lá de Jaraguá do Sul, por exemplo, dentro da norma, a condição operacional onde esse motor vai estar sendo instalado faz com que ele mude totalmente a sua operação. Então, basicamente, se pautar pela norma é ter o famoso cobertor curto. E, por fim, multicamadas de análise e comparação. Então, esses 4 grandes ingredientes fazem com que a assertividade dos alertas seja elevada. E quando eu falo em volumetria de dados, eu vou trazer um caso que eu puxei lá da própria Traction. Fazendo coletas de vibração, temperatura e todas as suas variáveis secundárias, a cada 5 minutos, em mais de 700 clientes que estão conosco, a gente tem um somatório diário de 3,5 milhões de coletas, né? O que dá anualmente mais de 1 bilhão de coletas. Isso é uma massa significativa de dados para que a gente consiga ter assertividade. E a multicamada, ela vai partir justamente da imagem ao lado, né? Onde eu comparo o perfil de vibração e operação da minha máquina com ela mesma, ou seja, o histórico importa muito nesses casos, até para tomar decisões mais assertivas. Eu comparo a minha máquina com ativos similares da minha empresa e o grande diferencial, eu comparo o perfil de operação da minha máquina com todas as máquinas onde a Traction está monitorando. E por que eu digo que isso é um grande diferencial? No final das contas, é uma grande cadeia de ajuda. Se eu tenho mais de 60 mil sensores instalados hoje no mundo inteiro, não só no Brasil, significa que a cada novo cliente que entra para a Traction, ele usa dos dados que já foram coletados e aprendidos pela nossa inteligência dos demais clientes e corrobora também. É claro que a gente usa os dados brutos para fazer essas comparações e ter mais embasamento de dados. E bom, quando a gente fala de corrosão, os impactos eles são significativos, como o Vander bem trouxe aqui para nós. E quais são os impactos quando a gente está falando de elementos rotativos em máquinas industriais? O primeiro deles, parada não planejada. Parada em indústria é dinheiro indo para o ralo. Então a gente não pode deixar com que isso aconteça. Substituir peças de maneira precoce, além de ser um custo inesperado, com certeza vai ser um passivo dentro do teu almoxarifado, porque você vai ter que ter um almoxarifado para isso. Dinheiro, novamente, indo embora. Quando eu comprometo estruturalmente um ativo, e depois eu vou trazer inclusive um caso para corroborar com essa tese, eu estou, além de trazendo um problema operacional, com certeza pode ser um problema de segurança. E segurança não se discute, todo mundo aqui sabe. E, além disso, mas não menos importante, os riscos ambientais. Dito isso, como que a gente coleta essa quantidade de dados e como que a gente processa essa quantidade de dados? Gente, inteligência artificial, como eu disse, nada mais é do que um tema da moda. Se você não coleta dados, uma quantidade significativa e de qualidade, você não vai ter inteligência artificial em nenhum lugar do mundo. Então,
o nosso sistema de manutenção ele vai ser pautado em 3 grandes vertentes. 2 hardwares, que eu estou falando de coleta de análise de vibração e também as variáveis elétricas, que são para as máquinas e para consumo. E toda essa cadeia de manutenção ela é fechada com o nosso software de gestão de manutenção. Porque se uma máquina necessita de uma intervenção, obrigatoriamente eu vou precisar de uma ordem para que alguém vá até lá e faça essa operação. Portanto, ter uma ordem de serviço integrada com o meu SAP, através do momento onde o meu sensor gera um problema e abre essa ordem de maneira automática, é fazer com que o teu técnico de preditiva consiga ser usado de uma maneira mais inteligente. Ele não precisa mais fazer 400 rotas de manutenção. Ele vai fazer rota quando o sensor avisar e quando a ordem for aberta. Portanto, você otimiza um analista de vibração que demora a ser formado, gente. Um analista de vibração leva 10 anos para ficar pronto e não é falsa modéstia. Tá? E aqui é uma imagem onde a gente fala do autodiagnóstico da Traction. Né? Hoje a Traction detecta mais de 90 modos de falha diferentes em diferentes equipamentos. Então é uma imagem que ilustra um pouco da penetrabilidade da nossa inteligência artificial. E para finalizar, e não tomar muito mais o tempo de vocês, eu trago alguns cases de sucesso onde a gente garimpou internamente casos que foram identificados pelos nossos sensores e pela nossa tecnologia que iniciaram com a corrosão, tema da nossa conversa de hoje. O primeiro caso, ele aconteceu nos pés de um motor elétrico, que toda a indústria basicamente tem. Isso aqui aconteceu no grupo Randon, lá no sul do Brasil. Um dos pés do motor, ele começou a apresentar um caso de corrosão e por isso detectou-se um desbalanceamento no próprio ativo. Porque se você está com corrosão, o que é corrosão no final das contas, né? Para um elemento rotativo, me corrija, Wander, se eu falar alguma besteira. A corrosão ela está fazendo com que o meu centro de massa seja alterado. Portanto, se meu centro de massa é alterado, eu desbalanceio a carga que está em operação. Portanto, isso necessita de ser avaliado e necessita de ser tratado. Portanto, aqui a gente conseguiu identificar num estágio muito inicial. O motor não se perdeu, a operação não foi afetada e conseguimos salvar com um único alerta aproximadamente R$84 mil em lucro cessante, que é onde o dinheiro mora em uma indústria, se você for parar para pensar. O segundo caso, ele vem lá do Mato Grosso, onde a gente está falando da maior usina produtora de etanol à base de milho do mundo, que é a Impasa. Talvez vocês não conheçam, mas 10% do etanol brasileiro vem da Impasa. Com certeza o carro de vocês conhece a Impasa em algum momento. Aqui a gente teve 3 horas evitadas de parada, quase R$1 milhão de retorno de investimento, porque a corrosão impediu que o bico graxeiro fizesse o seu trabalho, por incrível que pareça. O manutentor estava fazendo a rota de manutenção, a lubrificação estava sendo feita, só que na teoria, porque na prática a corrosão entupiu o meu bico. O manutentor chegava, colocava a graxa, dava as 2, 3 bombadinhas lá, achava que estava ok, mas não estava. A graxa não estava indo para o rolamento. Portanto, a gente identificou isso como um problema de lubrificação no primeiro momento, porque o rolamento foi excitado. E quando você faz uma análise de causa raiz, o problema estava literalmente no bico graxeiro. Quanto custa um bico graxeiro? Isso é para refletir. Por fim, Suzano Papel e Celulose, todos conhecem. Dentro da linha de fibras da Suzano, para quem não conhece de papel e celulose, por favor, eu não sou um conhecedor do processo produtivo, mas a linha de fibras ela tem muitos químicos operando e químicos invariavelmente têm poder corrosivo nas suas mais variadas camadas. E aqui a gente teve um caso em um dos alimentadores de alta, onde a corrosão estava afetando o lado acionado do motor, né, que fazia a correlação com o redutor. Era uma corrosão ainda em estágio inicial, mas a gente consegue ver um gráfico comparativo de alguns dias diferentes. Então você vê a evolução. Portanto, você conseguir monitorar tudo isso da maneira que a gente trouxe aqui, faz com que o tempo de resposta, primeiro, ele seja reduzido, e isso para manutenção, que sempre é vista como um bombeiro, sempre é vista como um destruidor de CAPEX, sempre é vista como alguém que está lá no domingo para resolver problemas, comece-se a inverter a lógica. Manutenção precisa sim ser um elemento que gera receita para a indústria. Manutenção precisa ser sim
um fator que agregue valor ao produto. Manutenção, sim, precisa ser um dos protagonistas da indústria. E esse é um dos objetivos da Traction. Obrigado, gente. Muito obrigada, Pedro. Bom, para a organização aqui, gostaria de saber quanto tempo nós temos ainda para o nosso painel. 5? 15? Ah, muito bom. Então, ótimo. Bom que vai dar para discutir um pouquinho aqui, né? Gente, muito bacana, né? Esse material que foi apresentado. Não sei vocês, mas tem coisa assim que eu nem entendo direito, né? Então, assim, porque minha área é civil, né? Eu não sou mecânica. Então, assim, mas muito interessante. Eu tenho algumas perguntas, né? Para fazer aqui que a gente já tinha selecionado. E aí eu queria começar aqui, né? Tem algumas aqui, uma para cada um. Mas por favor, aqui, TuNeuron, né? Você disse que não tem sensor, né? Diretamente no painel, mas mesmo assim você consegue, sei lá, 70 parâmetros, né? Como que é isso? Assim, se puder explicar um pouquinho melhor? Na verdade, assim, não tem sensores instalados no ativo, né? Mas a gente coleta a partir do Ultra Online sinais de corrente e tensão da máquina pelo acionamento dela, né? Então, a partir desses dois parâmetros, a gente consegue, a partir do nosso processamento de sinal, conseguir ler a variação do campo eletromagnético do motor, tá? E esses 70 parâmetros são parâmetros derivados do sinal de corrente e tensão, que aí são até a parte que não é inteligente da solução, é a parte matemática dela, né? Então, você tem os cálculos ali que você consegue estabelecer os indicadores para monitorar o ativo. Entendi. Então, em princípio, seria algo relativamente simples de ser instalado, né? Vamos dizer assim. Não teria uma calibragem, alguma coisa assim, né? É plug and play, né? Coloca lá e... Sim. Então, como você não precisa acessar o ativo, você reduz drasticamente a quantidade de sensores monitorados ali. Você tem que instalar, tem que parar, intervir. Então, o custo reduz exponencialmente para o cliente, né? Que a gente está pegando uma variável dele e entregando 3 grandes dimensões ali de modos de falhas da máquina, né? Entendi. Bacana. Muito bom. Passando a bola aqui para o Vander. Vander, muito legal, viu? Muito bacana mesmo. Surpreendeu. E aí, assim, acho que para além até de fazer aquela leitura, né, como caráter de inspeção, dá até para funcionar como se fosse uma auditoria da inspeção, né? Porque, assim, hoje, falando pela nossa experiência, né, na Vale, como que funciona? A inspeção, essa identificação, né, de qual o tipo de corrosão, qual a classe de degradação e o que fazer, né, qual o risco atrelado, ela é feita por uma inteligência humana, né? Então, assim, do inspetor. Ele vai lá, ele faz isso e traduz isso no sistema. Agora, poxa, será que está fazendo direitinho, né? Então, assim, de repente, até por amostragem, dá para usar esse sistema, né? Rapidamente, se eu quiser fazer um cheque, olha, eu vou fazer um cheque aqui no relatório, na inspeção que foi feita, né? E comparar, porque o de vocês, né? Tô vendo os outros dois ali. O de vocês não vai ter falha, né? Comenta um pouquinho. O nosso sistema, ele tem um banco de dados de imagens. Então, você torna esse banco de dados como um padrões de referência. Além de tudo, o conhecimento, ele está dentro das normas, né? Nós primamos exatamente por um desenvolvimento na qual é o seguinte, olha, eu estou varrendo aquela superfície, né? Aquela superfície acometida por corrosão e talvez aquelas 70 formas, 5 delas ou uma delas está presente e a gente consegue exatamente fazer uma identificação, isso é muito importante, a morfologia de corrosão. Nós conseguimos determinar a área
área afetada, e eu acho isso muito importante para você tratar a superfície, para você orçar, né? Imagine que, por exemplo, para você construir um orçamento, exemplo, o orçamento de 2025, eu preciso começar ele hoje. Quanto que eu vou investir em pintura? Então fica assim, difícil até para você, talvez seu time, ele está muito envolvido com uma série de demandas, né, de integridade, de manutenção, e acaba não sendo tão preciso numa formulação de um orçamento. Então ele pode ajudar brilhantemente, Carla, como você falou, eu posso calibrar, inclusive o seguinte, auditar, né, o que foi feito, o sistema também, se ele não consegue fazer inspeção, se a foto ficou ruim, ou se eu chegar aqui e fotografar algo que não seja metálico, ele vai falar isso para mim, tá? Então, assim, ele realmente não mente. Se é algo que tá embaixo de uma pilha de minério, de carvão, se eu bater a foto ali, ele vai falar assim, olha, o sistema não consigo detectar em função dessa sujidade existente, ele é capaz de reconhecer minério ou carvão, tá? De forma visual. Então, assim, o sistema ele tem uma representatividade ampla, até empregos na área ambientais, né? Quando a gente começou a usar a ferramenta para teste, nós fomos executando, ele reconhece container, a gente começou exatamente a se espantar no reconhecimento de elementos. E também que o sistema, eu bato uma foto, por exemplo, dessa cadeira que ela não é metálica, né? Ela é de material polimérico, ele não vai gerar uma resposta. Então, assim, ele não mente, o desvio dele, né? Claro, como todo sistema pode existir dentro de um campo de limitações, mas até então ele está sendo bem eficiente e com grandes possibilidades de aplicação dentro da indústria para reduzir custo, orçamentação de pintura, né? Então sabemos que, por exemplo, a dificuldade, inclusive de acesso, eu posso gerar uma imagem daqui ali, né? E ele com um campo vai fazer algumas determinações, eu consigo estabelecer um zoom, fazer um diagnóstico sem ter acesso, né? Basta que eu tenha uma câmera com suficiência para tal, aplicações com drone, quadrúpede, né? Que ele poderia entrar num espaço confinado e, claro, com todo um material aí intrinsecamente seguro, né? Com câmeras intrinsecamente seguras. Então ele poderia entrar por meio de drone, fazer filmagens, telhados, né? Telhados de galpões. Eu poderia agilizar galpões de fertilizante que tem estruturas metálicas, poderia por meio de drone fazer uma filmagem e durante a filmagem eu tenho uma produtividade muito grande, né? Uma vez estabelecendo imagens ou vídeos daquele defeito, né? Da corrosão estabelecida ali. Tá certo. E só para complementar aqui, além da classificação, é possível estimar o quantitativo, por exemplo. Se eu pegar ali uma área, vamos supor que fosse o painel ali do stand ali de trás, né, da Transmitec. Então, bati a foto, ele já vai me dar qual que é a classificação, mas aí eu conseguiria saber qual que é a área a ser tratada? Sim, inclusive o seguinte, a gente consegue destacar por meio de cores, então eu posso implementar as cores afetadas, o sistema reconhece alvéolo de corrosão, pitch. Se eu colocar, por exemplo, uma imagem de corrosão inter ou transgranular, ele vai reconhecer. Então, em termos de espessura, a gente estava até conversando antes desse momento aqui, desse evento, nós temos hoje imagens de estrutura metálica com regiões afetadas e que eu consigo, por meio disso, gerar uma classificação. Então, eu consigo até fazer uma determinação por amostra, com uma certa... Claro que assim, o mais preciso, e a gente está bem consciente disso, que a ferramenta, ela precisa... eu não estou falando que a gente vai deixar a medição de espessura,
mas a ferramenta ela consegue gerar uma aproximação, inclusive, de perda de espessura. Então, se o meu equipamento de inspeção não está disponível, eu consigo, com esta ferramenta, prover exatamente relatórios para determinação disso. Ele consegue reconhecer furos, ele consegue reconhecer o pitch de corrosão, tá? Então, basta que você consiga gerar imagens. Outra coisa, quando o material está encoberto, quando eu não tenho corrosão, ele vai falar o seguinte, olha, não foi detectado corrosão. Nós tínhamos até, em função do tempo, tinha uma peça aqui que não tinha corrosão. E ele vai falar exatamente isso. O sistema não possui corrosão. Mantenha-o desta forma, né? Ele gera recomendações de manutenção em função disso, tá? Muito bom, obrigada. Ricardo, queria te perguntar o seguinte, né? Você que já está aí há 5 anos ali na Arcelor, trabalhando na confiabilidade, né? Você me falou. Imagino eu que acompanhou, né, todo essa implementação, esse projeto que pelo seu deadline ali, né, iniciou lá em 2020, salvo engano. Aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Não sei se a resposta vai ser tão simples. Mas, assim, qual que, na sua opinião, foi o maior desafio? Qual foi a coisa mais difícil, assim, complicada para você, que você enxergou? Exemplo, puxa vida, foi algo técnico, foi algo burocrático, foi verba, foi uma mistura de tudo isso, né? Se puder comentar um pouquinho. Legal, ótima pergunta. E até trazendo até um pouquinho antes, eu fui estagiário lá na ArcelorMittal e quando eu entrei na mesma área, né, de confiabilidade, eu trabalhei muito com a parte de NR13, então era bem engenharia mecânica mesmo. E aí, à medida que eu terminei o estágio, eu comecei a trabalhar como terceiro lá, num trabalho de integração de sistemas. E aí eu acabei pivotando aí de área, né, comecei a atuar um pouquinho mais para automação, essas coisas assim. E nessa época, na minha cabeça, eu trabalhava muito ferramentas. E hoje eu tenho isso bem claro na minha cabeça, que qualquer projeto que você vai implementar, qualquer coisa que você vai trabalhar em empresa, você tem que olhar 3 coisas. Pessoas, ferramentas e processos. Se você não conecta essas 3 coisas, seu projeto vai morrer, não vai dar continuidade, você não vai conseguir evoluir. E nesse projeto, a gente trabalhou muito bem a ferramenta, já era uma ferramenta de mercado consagrada. A gente começou a trabalhar o processo e as pessoas. E as pessoas foi o mais difícil. O processo também foi muito difícil, né? Porque dentro da empresa a gente tem muitos processos, muitas ferramentas, muitas pessoas. E você implementar uma ferramenta de mercado dentro da empresa é muito complexo. Às vezes é o mais difícil, né? Então, por exemplo, se a gente pegar qualquer solução que foi apresentada aqui hoje, o mais difícil é você botar para rodar de uma forma que seja sustentável e que não vai morrer em 1 ano, né? Não pode, às vezes, ficar muito preso a uma pessoa, não pode ser o Ricardo que é dono lá da ferramenta. Então, a gente sempre tem que trabalhar, inserir isso no processo e trabalhar as pessoas para conseguirem usar aquela ferramenta, né? Nem todas as ferramentas são triviais, nem não é qualquer empregado que vai conseguir olhar um dashboard com várias informações e ter um direcionamento ali do que fazer. Ou no nosso caso, por exemplo, para a gente manter os modelos funcionando, de vez em quando a gente tem que ir lá dar uma recalibrada, né? Às vezes o contexto do ativo muda, então você tem que atuar. Então, assim, o mais difícil acaba sendo as pessoas e os processos ali. Eu acho que foi o mais desafiador, assim. Gente, o fator humano, né? É difícil. Bom, para a gente terminar aqui, tá? A última pergunta para o meu colega Pedro aqui da Traction, que já é uma empresa, né, há bastante tempo no mercado, né? Como você bem falou. E aí eu queria dizer assim, o que você acha também que é o principal desafio, né? Para continuar, assim, o olhar para frente, né? Assim, o que você acha que é o maior desafio daqui para frente para vocês em termos de inovação, de atingimento, né, de público? Porque às vezes assim, a gente está tão, às vezes na lua, né, e tem o pessoal que, poxa, tá ali ainda, não tem nem, tadinho, não tem nem um binóculo, né, não tem nem um telescópio. Então assim, como que a gente consegue também chegar nas pessoas, né? E o desafio em termos de tecnologia mesmo, se puder falar um pouquinho.
sem sombra de dúvidas, o maior desafio tecnológico e de desenvolvimento que a gente encontra na Traction, e acho que acredito que meus colegas aqui também devem encontrar, são talentos. É você trazer um talento para desenvolver um modelo matemático, para desenvolver um modelo de algoritmo, reter esse talento, fazer com que a inteligência seja sustentada pelo conhecimento dessa pessoa, é a parte mais crítica de qualquer processo. Né? Dinheiro encontra-se e financia-se, processos podem ser mudados, fábricas podem ser construídas, agora talentos são partes fundamentais de qualquer processo de criação de tecnologia, e retê-los é uma das coisas mais difíceis quando a gente está falando em competitividade nos dias de hoje, e também encontrar esse talento e fazer com que ele esteja com você pelo longo prazo, sem sombra de dúvidas, eu acredito que é a maior dificuldade. No Brasil, por exemplo, gente, o fator macroeconômico ele joga a favor da indústria em determinados momentos. É claro que eu não vou entrar em detalhes disso, né, mas quando a gente fala em talentos, nós estamos muito atrás. A educação ainda carece um pouco disso. Muito obrigada. E assim, só pegando um gancho, falei que era a última pergunta, né? Mas até assim, essa visão dessa conexão empresa, setor privado e universidade, né? Que eu acho assim, ainda podia ser melhor, né? Para a gente poder ter esse elo mais fortalecido, inspirar mais os jovens, né? A se dedicar, enfim, a buscar, né? E assim, esse esforço, essa dedicação, esse fator humano é que vai gerar a inteligência, né? No real é que vai gerar a artificial. Não tem como ser diferente, né? Então, bom, espero que vocês tenham gostado aqui do painel, né? A gente já está partindo aqui para o encerramento, né? Conforme o tempo aqui disponibilizado pela organização. Se tiver qualquer outra dúvida, tenho certeza que os 4 palestrantes aqui estarão à disposição para poder responder, né? Via contato do website ou via e-mail, tá? Então, e eu também agradeço, né, enormemente aqui mesmo, de coração, pelo convite, pela oportunidade aqui de participar. Muito obrigado, Carla Peitel-Miller, que foi a mediadora deste painel. Agradecemos ao Ricardo Pimenta, ao Gabriel Coimbra Carvalho, Vander Vieira, Pedro Piovesan. Muito obrigado aos senhores pela presença, participação nesse evento. Amanhã, aqui na Arena Mac Show, acontecem os painéis Diversidade na Indústria, das 15h30 às 17 horas, com participação da Petrobras, Suzano, Prio e ArcelorMittal e mediação da Findes. Em seguida, grandes indústrias capixabas e as perspectivas para os fornecedores, com a participação da Vale, Suzano, Samarco e ArcelorMittal e mediação de um colunista do jornal A Tribuna. E para finalizarmos o dia, será realizada uma premiação aos fornecedores capixabas, destaques dos setores da mineração, siderurgia, papel e celulose. Senhoras e senhores, para acessar a programação da Arena Mac Show e Arena SON Energy completa, visite o site da Mac Show em www.macshow.com.br/programação. Contamos com a participação e a presença de todos em nossos painéis. Pela atenção, nosso muito obrigado. Tenham uma boa noite. Espero continuar nessa missão. Obrigado pela mediação. Obrigado por falar. Vou te dar um abraço. Obrigada. Prazer de ver. Obrigada. Deixa eu deixar o... A senhora tem algum fone aqui? Não, não. Não? Não, já deixei. Tá, eu vou levar lá. Vou deixar. Olha o microfone. Obrigado. Deixa eu te falar. Eu tô achando, velho, que tá dando alguma interferência. Meus microfones, esse pro outro lado, você não acha não? Não dá, a minha frequência é alta. É 800. Nunca deu, cara, nunca tive problema. Por quê? Nunca tive problema, nunca tive problema. Mas você mantido, não teve problema? Nunca. Entendi. Porque a frequência dele é alta, entendeu? Entendi. Você tá usando o que aí? Tem que ver a frequência. Mas a minha é bem alta, é 8. A minha frequência é parecida com a do 5G. É o... Teve uma feira do ano passado que aconteceu a mesma coisa. Na hora que os caras botou uma torre de 5G aqui, tinha um trailer. Mano,
isso aqui, porque, por exemplo, se for para interferir,